Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre Os 30 Nomes de Deus, o mais recente livro do Bruno Paixão, sendo que eu já tinha lido um outro livro do Bruno chamado Os Segredos de Juvenal Papisco. Há até um vídeo aqui no canal sobre esse livro, vou deixar aí em baixo o link que remete para essa opinião. Tanto Os 30 Nomes de Deus como Os Segredos de Juvenal Papisco foram editados pela Porta Editora e Os Segredos de Juvenal Papisco até venceu o Prémio Literário Luís Miguel Rocha. Se viram o vídeo sobre Os Segredos de Juvenal Papisco e se não viram, vão lá espreitar esse e depois voltem a este vídeo. Não que eles estejam interligados, que não estão, mas só para perceberem que se calhar há aqui alguma coerência em algumas coisas que eu vou dizer, porque já há aqui marcas de Bruno Paixão que vêm do primeiro romance para o segundo. E este primeiro romance interessou-me tanto, eu gostei tanto da riqueza lexical e da prosa do Bruno Paixão. Acho que é uma linguagem muito própria, que fazia falta na literatura portuguesa e que eu gostei de encontrar nos Segredos de Juvenal Papisco, não estava à espera, foi uma agradável surpresa e tanto gostei dos Segredos de Juvenal Papisco que, independentemente do título deste livro, eu quereria lê-lo, bastava ser escrito pelo Bruno Paixão. Se o Bruno agora escrevesse um romance sobre cadeiras, eu quereria ler esse romance sobre cadeiras, para vocês verem ao ponto a que eu chego. Mas enfim, se estão a perguntar, então mas a Silvéria foi ler um livro sobre religião, sobre os nomes de Deus? Não foi isso que aconteceu. Lamento desiludir-vos, estão à espera que a minha veia religiosa deixe. Não vai acontecer, não, pelo menos não é agora que ela vai surgir de certeza absoluta. Isto porque este livro é sobre uma questão espiritual, mas não só. E mesmo que fosse só sobre a questão espiritual, talvez eu quisesse ler a mesma. Lá está, é escrito pelo Bruno e eu quereria perceber o que é que ia sido aqui, que palavras é que este homem teria inventado desta vez. Mas não sendo só sobre a questão espiritual, eu ainda tenho mais interesse. Bem, na verdade, sobre o que é Os 30 Nomes de Deus? Aquilo que mais me salta à vista neste livro é que ele acaba por ser, mesmo que indiretamente, uma apologia do conhecimento, uma apologia a esta necessidade de fazer perguntas, de nunca dar o conhecimento como totalmente adquirido, de querer sempre saber mais, atualizar conhecimentos, fazer perguntas, fazer as perguntas que ninguém fez, procurar as respostas que ninguém sabe dar. Diria que é um livro sobre a importância do ler, do aprender, do conversar, do debater, enfim. Diria que o conhecimento incomoda, não é? Não é à toa que os ditadores querem sempre colocar entraves aos livros, às bibliotecas, à educação, por algum motivo há de ser, não é? E o que nós vamos ter aqui é uma personagem principal, que é o Amin, é um jovem, aqui no início do livro, que vive aqui numa zona que não há um nome específico para esta terra, ou melhor, há um mapa no início do livro, mas estas localizações não existem assim exatamente como aqui estão. Depois, à medida que vamos lendo o livro, percebemos que ele remete aqui para uma determinada zona do globo, há aqui algumas pistas temporais, mas não há assim uma frase que diga isto passa-se no local X no ano Y. Isto não existe. Por isso, já aqui o Bruno exige um bocadinho de calma no leitor. Vai lendo devagar, não sejas um leitor apressado aqui só para passar páginas à frente, porque este é um livro que exige, não diria vagar, não é um livro, não é um Ulisses, para dar aqui um exemplo de um extremo, também não é um livro que se lê enquanto está a ouvir a televisão de fundo. Há aqui um intermédio, pronto. E o que nós temos aqui, como eu referia, é um Amin, portanto, este jovem vive numa zona onde existe uma comunidade fortemente religiosa, onde a religião não se pode questionar, é o que é para aceitar e tu tens de seguir o que te é dito, e ele vive no seio de uma família algo peculiar. Ele vive com os avós maternos e com a mãe. O avô é muito calmo, um senhor muito dado ao conhecimento, à educação, esteve profissionalmente ligado até essa área, e a avó é uma megera, mas como eu adoro vilãs. Como vilã, ela é intragável, mas perfeita. É assim que nós sabemos que uma vilã está bem feita, não é? Pronto. E esta avó tem ainda outros contornos e é muito parcial e é muito injusta e é muito desagradável, olhem, extremamente desagradável, como diria a outra, e não
é fácil odiá-la, muito fácil odiá-la. Pronto. O Amin, a determinado momento do seu crescimento, tem aqui uma dúvida e essa dúvida vai fazer com que lhe dê o clique do ok, está na altura de eu partir, eu não posso mais continuar aqui porque aqui não encontro as respostas que eu procuro. Então o Amin vai partir, não quero chamar uma peregrinação, mas ele vai partir na sua jornada, na sua caminhada, e a ele vão se juntando algumas pessoas, nomeadamente o avô, mas não só, depois outras personagens que nós vamos conhecendo ao longo do livro e que por diversos motivos o vão seguindo neste percurso. É um percurso umas vezes mais atribulado, outras vezes menos, mas a sinopse do livro começa aqui com uma alusão a Jesus e de facto há aqui algumas coisas que tornam o Amin e Jesus Cristo algo semelhantes. Há aqui muitas reflexões sobre, não propriamente o cristianismo, mas sobre religiões monoteístas no geral. O Bruno Paixão não pretendeu aqui fazer nenhum ataque a uma crença qualquer, muito pelo contrário, acho que até consegue mostrar que o seu ponto de vista não é direcionado, mas sim pretende ser uma reflexão ampla, independentemente do credo de cada um. Não é um livro que pretenda de todo dizer o que é que as pessoas devem pensar ou o que é que não devem pensar, nem faria sentido, porque, como eu dizia há pouco, é um livro sobre a importância de questionar sempre e de aceitar que não há uma verdade universal sobre coisa nenhuma. Então mal era se, depois de eu ter dito isto, dizia, não, mas o autor quer impor um ponto de vista. Não é isso que acontece, de todo. Mas, apesar destas reflexões sobre o que é isto do Deus, sobre a criação do universo, sobre o bem, o mal, o diabo, a tentação, enfim, uma série de coisas. O livro tem outros contornos, tem aqui histórias paralelas, digamos assim, sobre família, sobre amizade, sobre o poder que sobe à cabeça das pessoas, corrupção, tem, enfim, muitos contornos que, a meu ver, tornam o livro bem mais interessante. Eu gosto muito destes enredos que o Bruno vai colocando aqui e acolá para pincelar a história. Gosto muito de algumas personagens secundárias que aqui temos, nomeadamente a avó vilã, que eu referi. O avô também acho que é uma personagem icónica. E há aqui também, não vou dizer quem, há aqui umas personagens, se calhar até mais terciárias, se é que posso colocar assim, que eu gostei de ver e que em certos momentos até me deram vontade de rir. O grande ponto forte deste livro, aliás, o livro tem dois pontos fortes, na minha perspectiva. Um deles é a riqueza, como eu dizia, que o Bruno coloca na linguagem. Este é um livro que tem muitas palavras inventadas pelo Bruno, muitos neologismos, nos momentos certos e na quantidade certa, porque eu acho que não é fácil encontrar o equilíbrio. Onde é que está a linha que separa o número QB e os momentos-chave de colocar estas palavras que não existem, mas que aqui eu juntei isto com aquilo e o leitor vai perceber e vai sorrir? E onde é que está a quantidade excessiva e o momento em que o leitor diz outra vez, já chega, homem, já percebi. E este momento não acontece. Há um equilíbrio muito certeiro entre estes momentos assim de que engraçado. E por isso acho que o Bruno está de parabéns neste aspecto, porque me fez sorrir, mesmo quando aqui alguns momentos não eram tão alegres, consegue-se esboçar um sorriso para algumas palavras que surgem aqui, e no final o Bruno até faz referência a alguns autores que de alguma forma o inspiraram, nomeadamente o Miyakoto ou o Onjaki. E acho que qualquer pessoa que já tenha lido algum desses autores vai encontrá-los aqui. O outro ponto forte deste livro, a meu ver, é o objeto livro em si. Embora eu acho, e já disse isto ao Bruno, portanto não estou a cometer aqui nenhuma inconfidência, acho que esta capa remete mais para uma questão espiritual e pode afastar leitores que, não sabendo sobre o que é o livro e quem é o Bruno Paixão, podem pensar, ok, isto é um livro sobre fé e eu não quero ler nada disso. Por outro lado, é o livro que o Bruno quis fazer. E
depois dele explicar o seu conceito e aquilo que procurou com este livro, até com a estética e no trabalho que fez com a Lia Ferreira, que eu não tenho nada contra a ilustração, atenção, muito pelo contrário, mas acho realmente que todo o exterior, todo o pacote remete só para um lado do livro e acaba por não mostrar os outros aspectos que para mim até foram mais interessantes. Mas além deste lado exterior, o livro puxa-me. Pede calma, é um livro que está dividido em vários capítulos. Os capítulos têm títulos que não são disparatados, nem são descartáveis. Eu sei que muitas vezes há capítulos que se chamam precisamente capítulo 1, capítulo 2, é uma opção do autor. Os capítulos do Bruno, tanto aqui como no Jornal Papisco, têm uma razão de ser. Os títulos não são à toa. A seguir ao título do capítulo tem também sempre um símbolo, que também não é à toa. E quando nós começamos a perceber de onde será que vêm estes 30 nomes de Deus e quais são estes 30 nomes, vamos abrandando no ritmo de leitura e vamos achando piada a este jogo. Este jogo que o autor quis fazer com o leitor, porque este não me parece de todo ser um livro feito à pressa, feito só para cumprir calendário editorial. Parece-me um livro feito com pés e cabeça, com lógica, e nota-se que estas pequenas coisas também deram gozo ao autor, mas que é quase como se o leitor também tivesse de merecer o livro. Não quero com isto dizer, o livro não é super difícil, não é um Ulisses, não é? do James Joyce, não é um David Foster Wallace, não é isso. Também não é um livro de supermercado naquele sentido comercial, não é? Vocês entendem o que eu quero dizer, naquele sentido de, olhem, li isto na esplanada do café em 2 horas. Também não é isso. É aqui um intermédio muito bem conseguido entre um livro que é acessível a todos os leitores, mas não é para ler enquanto se está com a televisão nas alturas e o rádio a dar música. Não é isso. É um livro que, ok, é para apreciar. É quase como se fôssemos a fazer esta viagem com o Amin. Nós sentimos-nos aqui a parar de localidade em localidade e o livro também tem um mapa no início. O livro está assim cheio de pequenas coisas que eu acho que o enriquecem. Eu quero tapar aqui algumas coisas porque eu escrevi no mapa, não quero dar-vos spoilers, não é? Mas eu depois comecei a ver o nome destes locais e tentei adivinhar ou tentei perceber mais ou menos em que geografia que o livro se passava, em que data, pronto. E além deste mapa e destes ícones, como eu vos dizia, que eu não vou mostrar, porque não quero dizer quais são os títulos dos capítulos, qual é a lógica, não quero spoiler essa parte, mas os capítulos também começam sempre assim com uma epígrafe. Pode ser de um livro religioso ou não, e como eu dizia, e vou repetir, este não é um livro só sobre uma religião, a favor de uma ou contra as outras, nada disso. É um livro que tem epígrafes de várias religiões, até de livros não necessariamente religiosos, também toca aqui em algumas questões filosóficas, e é mesmo um livro que pretende mostrar um panorama e as semelhanças, se quiserem assim, entre várias religiões monoteístas e o que é que nós podemos pensar sobre isto. É um livro que também não traz uma verdade absoluta, como é óbvio, não é? Como seria de esperar. Mas é um livro que eu gostei mesmo muito, muito de reler e eu acho que vale muito, muito a pena conhecer a prosa do Bruno. Eu se calhar sugeria que começassem pelo Jornal Papisco, mas por pura ordem. Eles nem sequer têm nada a ver um com o outro, as histórias são totalmente separadas, passam-se em contextos completamente diferentes, mas eu acho que se calhar o Jornal Papisco vai, se ainda não leram, talvez vos traga aí uma outra graça, pronto. Tem outros contornos mais, não quero dizer cómicos, mas mais pícaros. E depois passam para este, a menos que aquilo que eu disse tenha despertado mais a vossa atenção e vai que gostaram muito da capa mas quais são os 30 nomes de Deus? Eu quero saber quais são. Então pronto, começam por este. Fica ao vosso critério. Não deixem de ler os livros do Bruno, sim. Recomendo muito, portanto vai aqui com um selo de qualidade de Silvéria Miranda, um selo de qualidade que nem sempre é fácil de conseguir. Tenho que começar a arranjar um carimbo e a carimbar os livros quando assim o achar parvoíce. Enfim, não levem a sério as coisas que eu digo, que eu às vezes começo a delirar um pouco, mas perceberam onde é que eu quis chegar, não perceberam? Mas enfim,
este é o meu vídeo de hoje, é a minha opinião possível e uma vez ou outra com algum disparate pelo meio. Desculpem qualquer coisinha, eu vejo-vos num próximo vídeo. Até lá, portem-se bem, boas leituras e, claro, leiam autores portugueses. Adeus!